Fala, guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Meu concurseiro raiz. Olha só, hoje a aula é sobre a lei de execução penal, tá? Mais especificamente sobre a parte do trabalho, tá? Voltado para as polícias penais, tá? Em todos esses concursos de polícias penais estaduais, quanto o DPEM, que é a Polícia Penal Federal, sempre cai uma questão do trabalho. Então tu tem que estar ligado para não perder essa questão. Tem alguns detalhezinhos ali, mas são questões tranquilas, tá bem? Olha só, aqui embaixo, na descrição, tem o link do grupo Projeto Aprovar, tá bem? Ali um grupo para trocar ideias mais sobre concursos e fazer muita questão. Se inscreva no canal aí, deixe seu like e vamos pra aulinha. Olha só, pessoal, parte muito importante, tá? Do trabalho. Olha só, o trabalho do condenado ele tem como dever social e condição de dignidade humana e tem por finalidade, a finalidade do trabalho é educação e produção, ou seja, finalidade educativa e produtiva, tá bem? Não é só para ficar conversando lá no trabalho dentro do presídio e tal, é para ele se educar com aquele trabalho, para ele produzir alguma coisa, tá bem? Olha só, aplicam-se à organização e aos métodos do trabalho as precauções relativos à segurança e à higiene. Sim, dentro do presídio tu tem que trabalhar com segurança naquele teu local de trabalho. Tu também tem que trabalhar com higiene. Se tu não fizer isso, tu pode ser aplicado em ti alguma falta funcional, tá bem? E alguma questão aqui ó, que é muito importante, tu tem que te ligar nisso. Olha só, o trabalho ele não está sujeito ao regime das consolidações das leis trabalhistas, pessoal. Não está sujeito. Isso aqui despenca em prova. Tá bem? Então o trabalho ele não está sujeito à consolidação das leis trabalhistas. Olha só que questão muito importante para cair na sua prova, dizendo que o trabalho do preso ele está sujeito à CLT. Então ele não está sujeito e você não vai errar, né? Você já sabe que ele não está sujeito. Mas mais uma questão aqui ó, importante, tá? Que é sobre a remuneração do preso. Esse cai muito frequentemente em provas. Olha só, o trabalho do preso será remunerado. Sim, ele será remunerado o trabalho do preso. Mediante uma tabela, né? Uma prévia tabela, que ela não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Tá bem? O salário mínimo é o nacional. Mas ele não pode ser inferior a 3/4, tá bem? E nas provas cai que não pode ser inferior a um salário mínimo. Não é 3/4 do salário mínimo. Então, pessoal, que é muito importante, o produto da remuneração do trabalho vai atender o quê? Tá bem? Ele fez aquele produto ali trabalhando, recebeu pelo produto, o que ele deve atender com essa remuneração? Olha só, na teoria, tá? Na teoria é isso aqui que tem que marcar o X da questão da prova. Com essa indenização que ele vai ter do trabalho, ele vai ter que indenizar os danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. Ele vai ter que dar assistência à sua família, a pequenas despesas pessoais que ele tiver no presídio, e também ele vai ter que ressarcir o Estado, tá, das despesas realizadas com a manutenção do condenado na proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores, tá bem? Então ele vai ter que atender a linha A, tá? Se sobrar dinheiro, ele vai atender a linha B. Se sobrar dinheiro, a linha C. E se sobrar dinheiro, a linha D, tá bem? Mas é muito difícil isso acontecer na prática, mas tem que marcar o X na questão correta. Muito importante também aqui, olha só, se sobrar um dinheirinho de tudo aquilo que ele teve que indenizar, será aplicado o seu dinheiro em caderneta de poupança, que será entregue quando ele for posto em liberdade, tá bem? Muito importante essa questão. Mais um ponto importante é que as tarefas de execução de prestação de serviço à comunidade, mais conhecido como PSC, não serão nunca remuneradas. Isso cai muito em prova. A PSC é uma pena que ela é imposta à pessoa. Como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade em um hospital. Tu vai lá trabalhar porque aquilo lá é a pena. E aquilo lá não será um trabalho, e sim a pena. E isso não será remunerado de hipótese alguma, pessoal. Isso aí tu não pode errar. Vamos a alguma questão para fixar aqui melhor conteúdo. Olha só, à luz da LEP, o preso provisório ou condenado à pena privativa de liberdade é obrigatório trabalhar. E pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com um valor que não pode ser inferior a um salário mínimo. Eu acabei de falar para vocês, tu não vai errar. Questão errada.
Olha só, ele não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo, tá bem? E tem outra coisa errada também aqui, ó. O preso provisório, ele não é obrigado a trabalhar. Ele não é obrigado a trabalhar. O trabalho é facultativo para o preso provisório. Tem 2 erros na questão. Olha aqui, eu falei para vocês que caía em prova. Olha só, questão 2. As tarefas executadas pelo condenado como cumprimento de prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Correto? Nunca, pelo amor de Deus. Elas não serão remuneradas porque ela é a própria pena. Do trabalho interno agora, tá? Do trabalho dentro do presídio. Olha só, o condenado à pena privativa da liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Então, é o condenado à pena privativa da liberdade, ele está obrigado. Somente o condenado. Olha só, para o preso provisório, o trabalho não é obrigado e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Isso quer dizer que o preso internado à pena privativa da liberdade em regime fechado, ele é obrigado a trabalhar. Ele pode trabalhar tanto dentro como fora do presídio, tá bem? E o preso provisório ele só pode trabalhar internamente. Quais são os trabalhos externos? Esses trabalhos a gente verá no próximo tópico, tá bem? Olha só, importante também, na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado, que serão as oportunidades oferecidas pelo mercado da região em que ele está detido na penitenciária, tá bem? Isso aqui é muito importante, ó. Deverá ser limitado tanto que possível o artesanato, sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Porque nessas regiões de turismo, o artesanato dele vai render um dinheirinho para ele. Mas o que adianta ele fazer artesanato em regiões que não são turísticas? Não adianta nada. Então a própria lei já protege o preso desse trabalho, tá bem? Os maiores de 60 anos poderão solicitar a ocupação adequada à sua idade. Doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas a seu estado, tá bem? Questão importante aqui, ó. E também é bem cobrado em prova, é sobre a jornada de trabalho, tá bem? Ela não poderá ser inferior a 6 horas. Então o mínimo que ele pode trabalhar é 6 horas. Nem ser superior a 8 horas, tá bem? Com descanso nos domingos e feriados. Isso mesmo, com descanso nos domingos e feriados. Olha só, aqui a gente tem uma exceção também, olha só. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho. Um horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Então, aqueles presos que trabalhem na conservação e na manutenção do estabelecimento penal, eles sim poderão ter um horário diferenciado de serviço, tá bem? Questão 3, olha só, à luz da LEP. O condenado à pena privativa de liberdade e o preso provisório estão obrigados a trabalhar. Questão errada, isso aí tu não vai errar na tua prova, né? Pelo amor de Deus, tu sabe que o preso provisório, ele não é obrigado a trabalhar, só o preso condenado, tá bem? Então só este aqui tá obrigado a trabalhar. Do trabalho externo, pessoal, agora sim. Olha só, o trabalho externo será admissível aos presos em regime fechado, tá bem? Foi o que eu falei anteriormente, ó, o trabalho externo é admitido aos presos em regime fechado. Somente a eles. Olha só, e somente aonde que eles poderão trabalhar. Somente em serviços ou obras públicas, realizadas por órgão da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga. Então, tem que ser tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, tá bem? Então, eles podem trabalhar sim, tá? Em obras públicas, da administração direta ou indireta, mas também eles podem trabalhar em entidades privadas, tá bem? Desde que tomadas as cautelas contra a sua fuga e tem que ter disciplina naquele trabalho que lhe for atribuído. Mas não é todo preso que poderá trabalhar em uma obra pública. Somente com alguns requisitos tu poderá trabalhar em alguma obra pública. Olha só, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados da obra. Então tu não pode botar o presídio inteiro numa obra privada, tem que ser no mínimo, tem que ser no máximo 10% do total de empregados na obra, tá bem? Olha só, caberá à organização da administração, a entidade ou a empresa empreiteira, a remuneração do trabalho deste condenado. Olha só, então, quem é que vai pagar ele pelo trabalho dele? Vai ser o Estado? Depende, se for a entidade privada, vai ser a entidade privada. Se for algum órgão do Estado, será o Estado que vai pagar, tá bem?
Mais uma questão aqui, ó, a prestação de trabalho à entidade privada depende de consentimento expresso do ofendido. Então, para trabalhar em uma entidade privada, que não seja entidade de administração pública, o preso tem que dar o seu consentimento expresso, ele tem que escrever lá que aceita trabalhar na entidade privada. Já no caso do trabalho em administração que não seja privada, pode ser uma entidade estatal, ele não precisa dar consentimento expresso, ele só pode avisar que vai trabalhar e está tudo bem. Então, pessoal, quem é que autoriza esse trabalho? Olha só, a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade. Então, não é todos, como eu falei. Eles têm que ter aptidão, disciplina e responsabilidade. Além de ter cumprido no mínimo 1/6 da pena. Ele está no regime fechado e tem que ter cumprido no mínimo 1/6 da pena para trabalhar em ambiente externo ao presídio. Aqui é uma causa de revogação, tá, do trabalho externo. Olha só, isso aqui é muito importante também. Revoga-se a autorização do trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, tá? Praticou um crime, será revogado, também se for punido como falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo, tá bem? Com isso, sim, poderá ser revogado. Uma questãozinha para fixar, olha só, o limite de número de presos será de 10%. Sim, 10% será. Do total de apenados no presídio? Não, errado. Será de 10% do total de trabalhadores daquela obra, entendeu? Mais uma questão, olha só. Questão 5. À luz da LEP, julguem o próximo item, referente ao trabalho do preso. Revoga-se a autorização do trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como contravenção penal. E parou por aqui, não precisa ir mais. Errado, porque é fato definido como crime. A lei não diz que é fato definido como contravenção penal. O resto está certo. For punido como falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos. Pessoal, se o trabalho cai, a remissão cai muito mais. Olha só, fica ligado nisso aqui. O condenado que cumpre pena em regime fechado, semiaberto, poderá remir por trabalho ou por estudo, parte do tempo da pena. Então, ele poderá escolher em trabalhar ou estudar. E também ele poderá trabalhar e estudar para remir a pena. Ele pode fazer os dois, e os dois são cumuláveis, desde que compatíveis os horários de serviço e tudo, né, pessoal? Olha só como é que é remida a pena. Um dia de pena será remido a cada 12 horas de frequência escolar ou de estudo. Só que essas 12 horas, elas têm que ser divididas em 3 dias, tá bem? E o que mais? Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Sobre essa atividade de estudo, tem que estar ligado que sim, tem ensino IAD conforme a LEP. Olha só, as atividades de estudo a que se refere aquele artigo, elas poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino à distância e deverão ser certificadas pela autoridade educacional competente dos cursos frequentados. Então tem que estar ligado que sim, pode ter um ensino à distância conforme a LEP. Já na teoria é uma coisa, na prática é outra, mas tem que estar ligado nisso para marcar a questão correta. Olha só, o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão, tá? Ele se acidentou acidentalmente que ele se acidentou, não foi por vontade dele que ele se acidentou e nem foi ele nem forjou o acidente de trabalho, tá? Ele continuará a remir mesmo que impossibilitado de trabalhar ou de estudar. Muito importante aqui também que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido. Então, é as horas de estudos que serão acrescidas mais 1/3 no caso de conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento daquela pena, tá bem? Mas tem que ser certificado pelo órgão competente do sistema educacional. Aqui é muito importante também ali como ele ganhou 1/3 que ele pode perder, tá? Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3. Então ele não que ele revogará 1/3. Ele poderá revogar até 1/3 do tempo remido, tá bem? Olha só, a autoridade administrativa, tá? Que é o diretor do estabelecimento, ele encaminhará todo mês, mensalmente, ao juiz da execução, cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com as informações dos dias de trabalho e as horas de frequência escolar de ensino de cada um deles. Então é para ter um controle de quem está estudando e trabalhando e para já ir fazendo a remissão, tá bem, pessoal? É isso, tá bem? Peço que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo aí para o maior número de pessoas. Abração!